O javali africano, Phacochoerus africanus, é um membro selvagem da família dos porcos, Suidae, encontrado em pastagens, savanas e bosques na África subsaariana. Anteriormente, era frequentemente tratado como uma subespécie de Pia aethiopicus, mas hoje esse nome científico é restrito ao javali do deserto do norte do Quênia, Somália e leste da Etiópia. O javali africano é uma espécie de tamanho médio, com um comprimento de corpo variando de 0,9 a 1,5 metros e altura do ombro de 63,5 a 85 centímetros. As fêmeas, pesando de 45 a 75 kg, são menores e mais leves que os machos, que pesam de 60 a 150 kg. Um javali africano é identificável pelos dois pares de presas que se projetam da boca e curvam para cima. O par inferior, que é muito mais curto que o superior, se torna extremamente afiado ao esfregar contra o par superior cada vez que a boca é aberta e fechada. Os dentes caninos superiores podem crescer até 25,5 cm de comprimento e têm uma seção transversal elíptica larga, com cerca de 4,5 cm de profundidade e 2,5 cm de largura. O marfim do javali africano é retirado dos dentes caninos em constante crescimento. As presas, especialmente o conjunto superior, funcionam de maneira semelhante às presas de elefante, mas em menor escala. As presas são esculpidas predominantemente para o comércio turístico no leste e sul da África. O javali africano é a única espécie de porco que se adaptou a pastagens e habitats de savana. Sua dieta é onívora, composta por gramíneas, raízes, bagas e outras frutas, cascas, fungos, insetos, ovos e carniça. A dieta varia sazonalmente, dependendo da disponibilidade de diferentes alimentos. Durante as estações chuvosas, os javalis africanos pastam em gramíneas perenes curtas. Durante as estações secas, subsistem com bulbos, rizomas e raízes nutritivas. Os javalis africanos são escavadores poderosos, usando tanto os focinhos quanto os pés. Ao se alimentar, frequentemente dobram os pés dianteiros para trás e se movem sobre os pulsos. Almofadas calosas que protegem os pulsos durante esse movimento formam-se cedo no desenvolvimento do feto. Embora possam cavar suas próprias tocas, frequentemente ocupam tocas abandonadas de aardvarks e outros animais. O javali africano frequentemente entra de ré nas tocas, com a cabeça voltada para a abertura, pronto para sair rapidamente, se necessário. Eles se rebolam na lama para lidar com altas temperaturas e se juntam para lidar com temperaturas baixas. Embora sejam capazes de lutar, os machos lutam entre si durante a temporada de acasalamento. A principal defesa do javali africano é fugir correndo rapidamente. Quando ameaçados, podem correr a velocidades de até 48 km por hora, com os rabos levantados, e entram nas tocas de ré, com as presas voltadas para fora. Os principais predadores do javali africano são humanos, leões, leopardos, guepardos, crocodilos, cães selvagens e hienas. Aves de rapina, como corujas reais e águias, às vezes atacam os filhotes. No entanto, uma fêmea de javali africano defenderá agressivamente seus filhotes. Em algumas ocasiões, foram observados javalis africanos atacando e até ferindo grandes predadores. Eles também foram observados permitindo que mangustos listrados e macacos vervetos limpem, removendo carrapatos. Javalis africanos não são territoriais, mas ocupam um território fixo. Vivem em grupos chamados de solders. As fêmeas vivem em solders com seus filhotes e outras fêmeas. Elas tendem a permanecer em seus grupos natais, enquanto os machos partem, mas permanecem dentro do território fixo. Machos subadultos associam-se em grupos de solteiros, mas vivem sozinhos quando se tornam adultos. Machos adultos apenas se juntam a solders com fêmeas no cio. Javalis africanos possuem duas glândulas faciais, a glândula da presa e a glândula sebácea. Javalis africanos de ambos os sexos começam a marcar território entre 6 e 7 meses de idade. Os machos tendem a marcar mais que as fêmeas. Eles marcam áreas de dormir e alimentação e fontes de água. Usam a marcação de presas para cortejar, para comportamentos antagônicos e para estabelecer status. São reprodutores sazonais. O cio começa no final da estação chuvosa ou no início da estação seca e os nascimentos ocorrem perto do início da estação chuvosa seguinte. O sistema de acasalamento é descrito como promiscuidade de sobreposição. Os machos têm territórios que se sobrepõem a vários territórios femininos, e o comportamento diário da fêmea é imprevisível. Os machos empregam duas estratégias de acasalamento durante o cio. Com a tática de permanência, um macho permanecerá e defenderá certas fêmeas ou um recurso valioso para elas. Na tática de roaming, os machos procuram fêmeas no cio e competem por elas.
Eles esperam que as fêmeas saiam de suas tocas. Um macho dominante deslocará qualquer outro macho que também tente cortejar sua fêmea. Quando uma fêmea sai de sua toca, o macho tentará demonstrar sua dominância e então segui-la antes da cópula. Para a tática de permanência, a monogamia, a poliginia de defesa de fêmeas ou a poliginia de defesa de recursos é promovida, enquanto a tática de roaming promove a poliginia de competição por disputa. O período típico de gestação é de 5 a 6 meses. Quando estão prestes a dar à luz, as fêmeas temporariamente deixam suas famílias para parir em um buraco separado. A ninhada é de 2 a 8 filhotes, sendo 2 a 4 típico. A fêmea ficará na toca por várias semanas, amamentando seus filhotes. Javalis africanos fêmeas foram observados amamentando filhotes de outros, se perderem sua própria ninhada. Esse comportamento, conhecido como alossucção, faz deles criadores cooperativos. A alossucção não parece ser um caso de identidade equivocada ou roubo de leite, e pode ser um sinal de altruísmo de parentesco. Os filhotes começam a pastar com cerca de 2 a 3 semanas e são desmamados aos 6 meses. Rapidamente adquirem mobilidade e ficam próximos às mães para defesa. Javalis africanos vivem em média de 7 a 11 anos na natureza. Já em cativeiro, podem viver em média 21 anos. Estado de conservação. Em 1999, a população de javalis africanos no sul da África foi estimada em cerca de 250 mil. Densidades típicas variam entre 1 e 10 km² em áreas protegidas, mas densidades locais de 77 km² foram encontradas em pastagens curtas no Parque Nacional de Nakuru, no Quênia. A espécie é suscetível à seca e à caça, especialmente com cães, o que pode resultar em extinções localizadas. O javali africano está presente em numerosas áreas protegidas em toda a sua ampla distribuição. Como espécie invasora em 2020, foi observado que uma população de javalis africanos, descendentes de indivíduos que escaparam de ranchos de caça, estava vivendo livremente no sul do Texas, nos Estados Unidos. Descobrimento da América. A história dos javalis no Brasil é relativamente recente. A invasão começou nos anos 2000, quando empresários da região sul decidiram investir na criação desses animais para fins comerciais. A ideia era lucrar com a venda da carne do javali, considerada exótica para o paladar brasileiro. Até hoje, a concentração de javalis selvagens está diretamente relacionada à quantidade de criadores comerciais na região. Após a introdução inicial, motivada por interesses comerciais, o javali fez a sua parte. Sua capacidade biológica de percorrer longas distâncias e de se dispersar, junto com sua reprodução acelerada, permitiu que a espécie se espalhasse pelo país. A caça trouxe ainda um efeito colateral. Algumas áreas que não tinham javalis acabaram sendo contaminadas porque caçadores e controladores decidiram introduzir a espécie nos locais em que praticam seu hobby. Isso também colaborou no processo de invasão, no espalhamento. Na natureza, os javalis se misturaram aos porcos domésticos e aos porcos acelvajados, gerando o animal conhecido como javaporco. Apesar das diferenças na aparência, todos pertencem à mesma espécie e produzem filhotes com características mistas, como ocorre com diferentes raças de cães que se misturam, por exemplo. Atentos às variações da espécie, produtores rurais demonstram preocupação com o javaporco, que costuma ser maior e mais pesado que o javali. No entanto, o potencial de destruição da lavoura está mais relacionado à quantidade de indivíduos nos bandos do que ao tamanho de cada animal.